Gente, prefeito José Otávio Germano decidiu antecipar a reunião com as lideranças empresariais para encontrar soluções para o funcionamento do comércio nas próximas semanas. A principal questão é o prazo das testagens dos funcionários e estipulado no Decreto 53, divulgado ainda no último fim de semana. O Bernardo Miller está novamente com a gente e vai detalhar aí as novidades dessa reunião que era tão aguardada, né, que a gente falou ontem. Bernardo, boa tarde, conta pra gente aí as atualizações, as novidades trazidas nesta reunião. Tudo bem, Daniel? Boa tarde para todos que nos acompanham. Temos um consenso entre Prefeitura de Cachoeira do Sul e o grupo de empresários representantes da categoria aqui do município. A reunião que estava marcada para esta quarta-feira, a gente trouxe na edição de ontem do NT Sul, foi antecipada pelo prefeito José Otávio Germano para terça-feira à tarde e reuniu as lideranças das entidades Sindiloja, CDL, Cacisc para definir um plano, principalmente na questão que vinha trazendo um grande impasse, que era o prazo das testagens, inicialmente divulgado no Decreto 53 da Prefeitura de Cachoeira do Sul no domingo, que estipulava para esta sexta-feira a entrega desses laudos. Bom, depois de conversas, reuniões, ficou definido que a partir da próxima sexta-feira, no caso dia 11, as empresas devem entregar pelo menos 50% desses laudos. Ou seja, se uma empresa tem 10 funcionários, 5 precisam estar dentro do levantamento do DVS nas testagens de coronavírus. E o outro prazo vai para o dia 18, na outra sexta-feira, dia 18 de junho, encerrando então a testagem. Então será em duas partes. Claro, não precisa ser entregue somente na sexta-feira, isso pode ser antecipado, como explicou hoje pela manhã o secretário de Saúde, Marcelo Figueiró. A gente conversou com ele sobre essas novas definições que foram estipuladas pelo prefeito através de um diálogo juntamente com essas entidades. E de resumo, Daniel, a prefeitura cede um pouco em relação ao decreto 53 e o comércio também cede e se mantém aberto no atendimento presencial. Vamos acompanhar o que o secretário Marcelo Figueiró falou hoje pela manhã. O governo do estado está constantemente nos ameaçando de intervir na cidade, principalmente no comércio, e decretar, como eu já falei, um lockdown de tempo indeterminado. Então, para abrir, nós tínhamos que apresentar uma contraproposta para o governo do estado. E a contraproposta foi a questão da testagem, foi o que se pôde fazer para conseguir tentar conscientizar o governo do estado que nós estamos tomando medidas diferentes, mais duras, para que se consiga funcionar o comércio. Bom, Daniel, aí o manifesto do secretário Marcelo Figueiró. Cachoeira do Sul passou por uma semana de praticamente lockdown, comércio presencial fechado, que resultou inclusive em manifestações na semana passada. E agora essa questão, ela também envolve o governo do estado, porque ele olha atentamente para a situação aqui de Cachoeira do Sul, principalmente a questão do HCB, o número de internações que a cada dia cresce e a prefeitura luta para tentar reduzir, e o método é fazer esse controle melhor da circulação do comércio, das pessoas, enfim, envolvidas no atendimento aqui em Cachoeira do Sul, equivalente ao comércio, atendimento presencial, Daniel. Perfeito. Bom, nós estamos aqui conversando com o Bernardo Miller, né, trazendo todos os detalhes, portanto, sobre a testagem, né, e essa, vamos dizer assim, essa flexibilização, pelo menos em relação a prazo, né, Bernardo? Bom, ontem quando nós trouxemos essa informação nas nossas redes sociais e lá no site do NT Sul, muitas pessoas começaram ainda a se manifestar, principalmente aquelas mais ligadas ao comércio, dizendo assim, não, mas nós não precisamos de mais prazo, nós precisamos resolver a questão financeira, né? Então, muitos empresários ainda reclamando do valor que precisavam aí desembolsar, né, em relação à testagem. E nós temos aí informações também, né, Bernardo, que você vai trazer para a gente sobre redução do preço, né? Como é que está essa questão dos valores aí nos principais laboratórios, farmácias da cidade? Teve uma negociação da prefeitura com esses estabelecimentos, né?
Exatamente, isso foi um dos pontos mais levantados por parte dessas entidades na questão do preço, porque os empresários aqui do município já estão sofrendo com a pandemia desde o ano de 2020 e mais esse valor, se você tem uma empresa grande, isso pode pesar no orçamento. Então a prefeitura entrou na jogada e fez esse contato com alguns laboratórios e farmácias na redução do preço. Segundo o secretário Marcelo Figueiró, o prefeito começou essa negociação, ele foi quase um leiloeiro, que foi um termo utilizado pelo secretário, os valores iniciais de R$ 120 e a prefeitura conseguiu bater o martelo com alguns laboratórios e farmácias no valor de R$ 68. Vamos acompanhar o que o secretário falou. Tudo que nós estamos podendo fazer para negociar, para fazer com que essa ação tenha funcionalidade, nós estamos fazendo. Ontem eu acompanhei uma reunião com o prefeito José Otávio Germano, que o prefeito José Otávio trabalhou quase como um leiloeiro, baixando o preço para a população, né? Nós começamos com testes de Covid do tipo antígeno a R$ 120, botamos todos os laboratórios juntos e fomos baixando, conseguimos o preço de 68. Quer dizer, foi quase a metade do que estava à disposição, porque a gente quer realmente que as pessoas testem. Porque hoje, na situação que está a cidade, a única forma que a gente vê de controlar a pandemia não tendo a quantidade suficiente de vacinas é tu identificando quem está contaminado e mantendo essas pessoas em casa. É isso que nós precisamos fazer, manter quem está contaminado em casa. Bom, aí está, portanto, a fala de Marcelo Figueiró, que é o secretário da Saúde aqui de Cachoeira do Sul, como o Bernardo já relatou, e o secretário trouxe aí na sonora dele, o custo do teste antígeno, que é aquele do cotonete, que estava aí na faixa dos R$ 120, já baixou para algo em torno de 68 depois dessa ação da prefeitura. Bernardo, acho que é importante a gente destacar aí quais são esses estabelecimentos que os empresários podem recorrer a eles, portanto, para fazer as testagens dos seus funcionários. Traz agora esses laboratórios e essas farmácias, está aparecendo aí na tela na sequência os laboratórios envolvidos, também as farmácias. São os laboratórios Dalmolin, Santa Clara, Enzilab e Mombelli, e as farmácias H-Farma, São João e Panvel foram as que aceitaram diminuir o valor dessas testagens. Estão repassando Dalmolin, Santa Clara, Enzilab, Mombelli e as farmácias H-Farma, São João e Panvel. Daniel, é uma questão bastante importante porque a prefeitura, desta vez, ela não vai notificar os empresários que não vão atender a esse decreto número 53. Então, os empresários que não atenderem essa solicitação da prefeitura vão ser multados e a fiscalização vai ser intensificada nos próximos dias. Isso é um assunto que na sequência a Lena Caetano traz mais detalhes, mas a questão é que o circo se fechou e a saúde pública em Cachoeira do Sul, ela pede socorro e foi a medida adotada pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. Também vale ressaltar que o governo do estado acompanha o andamento da Covid aqui em Cachoeira do Sul. Bom, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, preciso perguntar para o Bernardo sobre o DVS, o Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Cachoeira. Já tem algum levantamento sobre as empresas que apresentaram as testagens até agora, considerando que aquele prazo inicial era sexta-feira e agora foi estendido, parcelado, vamos dizer assim, como você já descreveu para a gente? Logo após a entrevista, Daniel, eu fiz esse questionamento ao secretário Marcelo Figueiró e ele comentou que em torno de 30 a 40 empresas já entregaram esse relatório juntamente ao Departamento de Vigilância em Saúde. E uma situação peculiar que ele acabou ressaltando é que a grande maioria dessas empresas são estabelecimentos menores, de poucos funcionários, principalmente empresas de ligações familiares. Então, essa questão ainda, esse novo decreto ainda não foi adotado na prática pelas grandes empresas do município. Também é um apelo do secretário Marcelo Figueiró que todos os empresários e funcionários envolvidos
no comércio presencial aqui em Cachoeira do Sul adotem essas novas medidas, porque a Prefeitura cedeu diante do decreto 53 estipulado ainda no final de semana, que gerou uma grande polêmica. Inclusive o CDL chegou a cogitar buscar as vias judiciais para derrubar essa nova determinação, e os empresários também cederam pelo lado deles, pediram um prazo maior. Então esse prazo foi atendido. A primeira parte desses laudos vão ser entregues agora no dia 11 de junho e essa segunda parte no dia 18 de junho. Então, um novo consenso entre a Prefeitura de Cachoeira do Sul e também as entidades que representaram os empresários cachoeirenses. Perfeito, Bernardo Miller, diretamente da redação do NT Sul, trazendo informações importantes, esclarecedoras para a nossa comunidade sobre essa exigência da testagem de quem está trabalhando presencialmente, independentemente da área, né? Mas quem está trabalhando presencialmente em Cachoeira do Sul, essas empresas, esses estabelecimentos precisam, portanto, apresentar a testagem agora com prazo flexibilizado. Bernardo, muito obrigado pelas informações, uma ótima tarde para você. Ok, Daniel, um abraço e já faço o alerta para quem nos assiste. Fiquem conosco porque na sequência a Lena traz os detalhes de como vai ser essa fiscalização mais intensa aqui no município. Um bom feriado para todos.